bastante desafios nesses dias, não é verdade? E aí, nesse momento, a gente percebe que nós precisamos nos adaptar a algumas situações, tá? Então, eu vou pedir para vocês desligarem o microfone mais uma vez. Eu não consigo desligar porque não tem a computadora, né, Fábio? Tá? Eu não consigo desligar e não gravar. Já vi que estão gravando aqui. Tá? Então, eu vou colocar o material aqui e vou me apresentar para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode escrever no chat, pode abrir o microfone se precisar para fazer a pergunta. Enquanto eu estiver apresentando os slides, eu não enxergo vocês, tá bom? Então, vou pedir para vocês irem acompanhando. Então, eu coloquei essa imagem da inteligência emocional porque a gente está passando por um momento em que estamos sendo desafiados contra o tempo, nós precisamos organizar nossa agenda, nós estamos tendo aula online, está tendo ansiedade, a gente está preocupado com o que vai acontecer, e é claro que na hora eu vou trazer o máximo de informações possível, e quero poder trazer clareza para vocês, tá? E deixar vocês curiosos para continuarem pesquisando sobre esse tema. Mas antes de começar, eu vou me apresentar. Eu me chamo Idiane Turratuni, eu sou psicóloga, sou formada há 15 anos, me formei aqui em Chapecó, já vai fazer 16 esse ano, e eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, eu faço palestras, eu sou coordenadora do curso de psicologia da UCF Faculdades, ministro aulas lá, né, estamos em home office ainda, até que as coisas se normalizem, e a minha grande paixão é trabalhar com pessoas, é trabalhar com seres humanos, porque eu acredito muito nas pessoas. E eu tenho certeza que nós temos potencial e capacidade para nos desenvolver em todos os aspectos. Muitas vezes a gente não acredita, tá? Mas isso é ir desenvolvendo, certo? Então, eu trabalho com os alunos, temos 2 turmas de psicologia lá na UCF, de repente um dia vocês queiram fazer psicologia também, é um curso onde a gente estuda as pessoas, a gente estuda o desenvolvimento humano, como que as pessoas se comportam, como que é o indivíduo, certo? E é muito gostoso porque a gente consegue perceber o quanto cada indivíduo é especial e único. O quanto somos especiais e únicos, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nessa noite, quem sou eu? Quem sou eu? É uma pergunta que raramente a gente se faz. Porque para a gente entender da administração do nosso tempo, para a gente entender como que a gente lida com as nossas emoções, para a gente se organizar para a nossa volta para a escola, nós precisamos saber quem nós somos. Quem eu sou? E eu quero que vocês se façam essa pergunta agora. E se vocês puderem responder uns para os outros aí na casa de vocês, fiquem à vontade com o pai, com a mãe, né? Vocês que estão com seus filhos, os pais estão acompanhando. Respondam quem vocês são. Eu vou falando para vocês quem eu sou. Eu sou Idiane, eu sou mãe do Mateus, sou mãe da Bela, eu sou uma esposa, eu sou uma pessoa que gosta de viver, de sorrir, sou uma pessoa motivada, sou feliz. A mais feliz é estar com os meus filhos, é estudar, é estar com os meus alunos. E a gente precisa muito se fazer essa pergunta, sabem por quê? Quando a gente não sabe quem nós somos, a gente se perde. A gente se perde na caminhada. E muitas vezes nós não sabemos para que lado ir, como que está acontecendo com muitos de nós hoje em dia. A gente está um pouco perdido com tudo isso, não é verdade? Estamos perdidos porque a gente não sabe o que vai acontecer. E eu não vou trazer nenhuma fórmula mágica para vocês, mas eu estou aqui para dizer que a gente consegue sim, organizando melhor o nosso tempo, assumindo a responsabilidade sobre a nossa vida, cuidando da nossa saúde mental, gente. Sabem por quê? Quando a gente tem uma dor, a gente vai correndo para o médico. Quando a gente tem dor de dente, a gente corre para o dentista, não é verdade? E quando a gente está com dor de emoções e sentimentos, a gente não vai procurar um psicólogo, eu sei. A gente não procura porque a gente tem vergonha, tem medo, acha que é para gente doida, e não é. Então, é importante que nós saibamos quem nós somos. Quem nós somos.
para a gente identificar o que, que me deixa feliz, o que, que me deixa triste, quando que eu fico angustiado, quando que eu fico pesado. Às vezes eu não tenho vontade de levantar da cama para estudar, isso é normal, mas a gente tem que fazer a nossa parte, tem que fazer o nosso esforço, certo? E aí, dentro disso, nós vamos fazer uma reflexão a respeito do nosso tempo, certo? Já depois que terminar a live, pegar um caderninho e escrever quem vocês são, escrevam, é muito importante, para vocês entenderem melhor sobre vocês mesmos. Isso vai nesse momento que a gente está vivendo. E o que, que deixa você feliz? O que, que te alegra? Desperta, o que te faz sorrir? Pensem sobre isso, porque isso vai fazer bastante diferença no seu dia, certo? E pensando no nosso tempo atual, por que será que muitas vezes a gente tem a impressão que o tempo está indo muito rápido? Vocês sabem por quê? Dá a impressão que o tempo está correndo, que está tudo muito rápido, que a gente não dá mais conta do relógio. Quando a gente vê, já é quarta, quando a gente vê, já é sexta, e é domingo, e nós já estamos no dia 23 de junho, e daqui a pouco é julho, e o mês acabou, e vem o final do ano. O que será que está acontecendo? Primeiro ponto, temos muito acesso à informação, na verdade. Todo mundo, né, todos aqui que estão assistindo, tem pelo menos um celular em casa para nos assistir. Profe, por favor, Ficou mutado. ativa o microfone. Ativa o microfone. Desativou. Ué, estranho. Aí, beleza. Ah, tá. Eu não tinha mexido em nada, eu estava só com o slide aberto. Então, o que que acontece? Nós estamos muito focados na tecnologia. Isso é bom? Até certo ponto é bom, é importante, é necessário. Como eu disse, graças a isso nós estamos aqui hoje, certo? Eu consigo trabalhar da minha casa hoje, dar aula da minha casa. Porém, a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito focado só nisso. Se a gente ficar 2, 3 horas, a gente perde um grande tempo, um tempo precioso da nossa vida. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa ter é atenção ao nosso tempo presente. Como é que a gente está vivendo no aqui e agora, certo? E cuidar um pouco com o que a gente assiste, com o tempo que a gente assiste, com o tempo que a gente fica no celular, porque isso nos prejudica, certo? Outra coisa importante que eu gostaria que vocês pensassem: qual que é a diferença das pessoas que aproveitam bem o seu tempo e aquelas que se queixam de não ter tempo? Vocês já escutaram pessoas dizendo assim: ah, mas não deu tempo, não tenho tempo. E se a gente for ver quanto tempo essas pessoas ficam na rede social ou ficam desperdiçando tempo, não vou dizer só em rede social, porque às vezes a gente se foca em coisas que não têm tanta importância. Pessoas produtivas organizam bem o seu tempo, levantam um pouco mais cedo, organizam sua rotina, pegam uma agendinha para escrever o que tem que fazer. Como a gente faz com aquilo que a gente tem que pagar durante o mês, a gente faz uma agenda com as coisas que eu tenho que fazer durante o dia, vai conferindo se está tudo ok. Pessoas que têm uma organização. E, gente, a gente não nasce organizado ou desorganizado. Nós aprendemos isso ao longo do tempo, certo? Nós desenvolvemos a desorganização ou a organização. Então, se alguém aqui é desorganizado, não tem problema, dá tempo de começar. Começa organizando a tua mesa, começa organizando a tua roupa, começa organizando a tua cama quando você acorda. Aproveita mais o teu tempo. Coloca tempo para fazer as coisas, certo? O que é mais importante nesse momento é nós tomar consciência de como que nós utilizamos o nosso tempo. Primeiro ponto, tomar consciência. Quanto tempo eu demoro para fazer determinadas atividades? Será que eu posso aumentar o meu tempo aqui, diminuir lá? Será que eu posso fazer algo um pouquinho mais rápido, não me enrolar tanto? Quando a gente tem consciência da forma como a gente utiliza o tempo, nós aproveitamos ele muito melhor. Quando vocês acordam atrasados, por exemplo, para alguma coisa, o dia não fica todo bagunçado? Fica, né? Fica todo bagunçado. E parece que o teu dia já virou uma bagunça e o resto dele vai ser assim.
Agora, quando eu coloco, às vezes, 10 minutinhos mais cedo, acordo um pouquinho mais cedo, organizo, eu tenho tempo de pensar. Quando eu tô atrasada, eu não penso. E aí eu faço o que vem na frente. E aí eu não tenho consciência. Então, a primeira coisa é tomar consciência de como que eu estou utilizando o meu tempo para aproveitar ele melhor. E sabe qual é a dica que eu dou para vocês? Se vocês puderem pegar um caderno, um papel e fazer uma anotação de quanto tempo vocês demoram para fazer cada coisa, só um dia. Você vai entender aonde que está o teu desperdício de tempo. Quem usa muito rede social, hoje os celulares identificam o tempo que a gente fica, né? É só olhar ali. Mas tem outras tarefas que a gente faz ao longo do dia. Então, ter atenção àquilo que a gente faz diariamente. Então, é muito importante que a gente veja as atividades que são realmente importantes, tá? Priorizar a realização das atividades que tragam para a gente uma sensação de dever cumprido. Claro que a gente não vai fazer só o que gosta. Tem algumas matérias, por exemplo, que a gente não gosta muito de estudar, não é verdade? Mas eu tenho que fazer. Então, se eu tenho que fazer, eu vou lá, vou baixar minha cabeça e vou fazer. Agora, se você fica, ai, mas eu não gosto, ai, que saco isso, ai, mas eu odeio matemática. Quanto mais você falar, mais vai intensificar aquilo. Então, faz aquilo que precisa ser feito e depois faz aquilo que te faça bem. Porque é importante também fazer coisas que nos façam bem. Mas priorizar aquilo, para que a gente tenha a sensação de dever cumprido, como essa pessoa aí que ficou em primeiro lugar na imagem. Ela levanta, ela treina, ela faz tudo o que tem que ser feito para chegar em primeiro. Não foi sorte, não foi acaso, foi muito treino. Então, muitas vezes a gente tem mais dificuldade numa matéria, mais dificuldade em outra, precisa de mais dedicação. E aquela que a gente tem mais facilidade, um pouquinho menos, dedicar-se mais àquilo que é, talvez, que eu não estou tão bem. Outra coisa também, a gente precisa elencar prioridades, aquilo que é muito importante, que eu preciso fazer primeiro. Sabe? Aquele dever, sabe aquela tarefa que, de repente, assim, a professora deu para daqui 15 dias, e eu tenho um tempão para fazer. E aí eu deixo, porque eu tenho tempo, e eu deixo, e de repente, na véspera, eu resolvo fazer. Vai sair tão bom quanto poderia? Não vai. Faz um pouquinho por dia, às vezes é um trabalho bem grande, faz um pouquinho por dia, organiza o teu tempo. Outra coisa muito importante, eu sei que todos nós estamos em casa, nem todo mundo tem uma mesa só para estudar, nem todos têm um quarto só para estudar. Nem todo mundo tem um escritório, não é verdade? A gente não tem um espaço. Eu mesma não tinha um espaço separado para isso, porque eu praticamente não ficava em casa. E eu tive que me adaptar. Então, é muito importante para vocês que estão estudando em casa, como eu, organizar um espaço para sempre estar lá, sempre no mesmo lugar. Os meus filhos também estão, cada um, sempre no mesmo lugar. Sabem por quê? O cérebro da gente se acostuma. Hora da escola, senta para estudar no mesmo lugar. O teu cérebro vai condicionando. A gente agora já está um pouco mais acostumado com essa realidade, não é verdade? É claro, não é a mesma coisa que estarmos no presencial. Não é a mesma coisa. Mas a gente tem que fazer o melhor que a gente pode na condição que temos. Então, se é isso que eu posso fazer agora, vamos fazer. Deu problema antes ali, trocamos de computador, trocamos de plataforma, vamos fazer. Mas não pode desistir. Ah, não deu certo, vamos tentar mais uma vez, vamos experimentar de novo. Então, definir um lugar, um espaço para estudar todo dia no mesmo lugar. O teu cérebro vai acostumando e fazer aquilo que é mais importante primeiro. Se eu tenho uma prova, começa a estudar um pouquinho por dia, não deixa para estudar na véspera, o cérebro não vai acostumar. Ele acostuma com aquilo que é rotina. Vocês não iam todo dia no mesmo horário para a escola? É a rotina. O cérebro já acostumou, certo? Meio-dia a gente já tem fome, não é verdade? Porque é uma rotina. Então, isso também faz com que a gente otimize o nosso tempo. Outra coisa importante que nós precisamos pensar aqui, assumir a responsabilidade pela nossa vida. Eu sei que tem gente aí do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do ensino médio, tem os pais, os irmãos mais novos. Nós temos o hábito de responsabilizar o outro pelas nossas falhas. Dizer que o outro é culpado. Ah, o professor me deu uma nota ruim. Ah, mas a minha mãe não me ajudou. Ah, mas o meu pai. Ah, mas o meu filho não colabora. De quem é a responsabilidade sobre sua vida? Eu sei que tem alguns que são menores, eu também tenho filhos pequenos.
E eu sou o responsável por eles. Mas quando eles falham, eu faço eles entenderem que eles têm que assumir. Poxa, se o meu trabalho não ficou tão bom, quem que não se dedicou o suficiente? Claro que cada um na sua idade. A Bela tem 7 anos, o Mateus tem 10. Eu não posso cobrar da Bela o que o Mateus faz. Mas cada um tem que assumir. Poxa, se você tem que sentar e estudar, você tem que sentar e estudar. O pai e a mãe têm que trabalhar, o pai e a mãe vão trabalhar. Vão assumir a responsabilidade pelo trabalho, trazer o sustento para casa, dar a educação. Mas os filhos têm que assumir. A gente tem muito hábito de dizer que a culpa é do fulano, a culpa é do mundo, porque o tempo, porque choveu por causa da internet. Aonde que está a tua responsabilidade? Nós precisamos assumir. É muito mais fácil ser vítima. Ai, mas a minha vida é um saco, porque eu sofro, porque minha vida é um sofrimento. Todo mundo tem problema. Todos nós temos dificuldades. Não é porque eu sou psicóloga que eu não choro, que eu não sofro, que eu não tenho dor, que eu não tenho problema com os meus filhos, que eu não tenho problema com os alunos. Eu tenho, nós temos. A gente está aqui para resolver. Então, se cada um assumir a responsabilidade sobre sua vida, as coisas ficam muito melhores. Quebrei o copo, mãe, fui eu que quebrei. Não, ai, caiu de cima da pia. Não é assim? Ou vocês não fazem isso? Aqui em casa acontece às vezes. Ai, rolou, quebrou sozinho. Assumir a responsabilidade. Eu fiz. E também quando eu acertei, quando deu certo, quando eu consegui, eu consegui. Eu lutei, tirei um 10, eu estudei. Me dediquei, passei de ano. E agora, mais do que nunca, nós temos mais responsabilidade. Porque a gente não está enxergando as pessoas. Nós, como professores, temos mais responsabilidade, não é? Os alunos têm mais responsabilidade de fazer a sua parte, porque a gente não está pertinho para ver. Nós podemos entrar aí na casa de vocês e fazer a diferença, fazer acontecer. A gente pode entrar dessa forma, mas a gente não pode estar ali dentro presencialmente, neste momento. Mas a gente vai voltar. E quando a gente voltar, a gente vai dar culpa para quem? Ah, não foi legal esse tempo. Foi a internet, foi os problemas. Nós temos que fazer a nossa parte, porque a gente vai voltar. A gente não vai voltar para uma vida normal como era antes. A gente vai ter algumas adaptações, não é verdade? Não vai ser normal. Dizem o novo normal agora. Esse novo normal vai fazer a gente se adaptar a uma nova situação, a um novo momento. E a gente tem que voltar mais forte, mais determinado, certo? Correr atrás, talvez, daquilo que passou e que eu não dei conta, mas é agora, o momento é agora. Eu preciso fazer a diferença agora. Porque esse tempo também vai passar, gente. Tudo passa. No início a gente estava desesperado, nós não sabíamos o que fazer, como fazer. Agora estamos nos adaptando a uma nova realidade. Alguns podem ficar em casa, o pai e a mãe podem, alguns não podem. E cada um está assumindo o seu papel. Mas é muito importante que a gente assuma a responsabilidade. Não fique colocando a culpa nos outros, sendo vítima, reclamando. Vocês sabiam que quanto mais a gente reclama, mais a gente pede para que aquilo aconteça? Quanto mais se diz assim, eu odeio matemática, eu odeio português, eu odeio fazer isso, mais você vai odiar. Agora começa a agradecer. Eu sou grato por eu ter essa oportunidade de ter aula, por eu ter a oportunidade da live, né? Por eu ter a oportunidade de estar aqui, por meus pais terem um celular para a gente assistir juntos, por nossa família estar unida. Eu sou grato pelos professores estarem se dedicando, porque nós também estamos nos reinventando. Nós também estamos mudando, nós também estamos evoluindo, não é verdade? Todos nós estamos juntos pela mesma causa. Então, quando a gente assume e a gente não coloca a responsabilidade nas costas do outro, a vida fica muito melhor. A gente tem melhores resultados. E dentro disso, nós podemos também olhar para as coisas que a gente faz. Às vezes a gente quer fazer tudo muito rápido e não assume, né? Faz tudo rápido, a gente erra mais fácil. Quando a gente deixa para estudar de última hora, quando a gente deixa as coisas para a última hora, não fica bom. Quando você começa a fazer com calma, quando você faz, por exemplo, eu tenho um trabalho para daqui 15 dias, faz um pouquinho por dia, com calma, presente naquele momento, você acerta muito mais. Você tem tempo de revisar, você tem tempo de rever, não é verdade? Então, para a gente ter calma, a gente precisa se organizar o nosso tempo, o nosso espaço. Vou estudar, arruma tudo aberto, tudo organizado, arruma as tuas coisas, deixa os teus materiais sempre no mesmo lugar, já que eles escola, estão todos com você, organiza o teu espaço, certo? Procura fazer silêncio, desligar tudo que tire a tua atenção, para você estar conectado com o teu professor, com o teu colega,
cegas naquele momento. A gente acerta muito mais quando a gente está conectado com o momento presente, certo? Organizar o nosso dia a dia. Vocês sabiam que é mania do ser humano adiar? Sabe aquela palavra gigantesca que a gente fala procrastinar? Procrastinar, deixar para depois, deixar para amanhã. Faz parte da natureza humana. Mas, voltamos à responsabilidade. Faz parte da natureza, mas se eu deixar para amanhã, quem vai pagar o pato? Eu mesma. Se eu deixar para depois, eu vou pagar o pato e vou pagar caro, não é verdade? Quando a gente deixa as coisas para depois, a gente paga muito caro. Então, se nós temos o hábito do soneca, quem aqui garanto que tem o hábito do soneca, desliga 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, para com isso. Não deixa para depois, levanta, bota o despertador na hora que tem que levantar e levanta. Não fica adiando. Adiar custa mais caro, certo? Porque você perde tempo. Que horas você acorda? Ah, eu acordo em cima do laço da aula. Levanta 15 minutos mais cedo para você ver que gostoso que é. Você consegue organizar o teu ambiente. Ou deixa organizado à noite, antes de acordar, antes de dormir, deixa tudo organizado. Você vai ver quão bom é. Organizar, e eu sempre digo assim, gente, não adianta querer organizar a casa toda. Começa pelo teu guarda-roupa. O teu guarda-roupa te denuncia, sabia? Se o teu guarda-roupa estiver desorganizado, o resto do teu dia fica desorganizado. Se você não arruma a tua cama de manhã cedo, o resto do teu dia fica desorganizado. Então é importante, é a mesma coisa, eu sou assim, se eu não ver a pia limpa, parece que a casa inteira tá suja. E isso, se a gente deixa para depois, vai acumulando e fica pior. Então, se você conseguir se organizar para fazer naquele dia o que tem que ser feito naquele dia, vai ser muito melhor, não vai acumular para o dia seguinte. Deixar para depois quase sempre é mais caro, é como uma torneira, que começa a pingar uma gotinha, mais uma gotinha, mais uma gotinha. Daqui a pouco aumenta aumenta o vazamento, e aumenta o vazamento. Daqui a pouco criou um problema muito maior, uma infiltração. Se você tivesse trocado a torneira antes, ou regulado ela, de repente o teu custo ia ser muito menor, tu não teria gastado tanta água, e não precisava trocar a torneira. Só que às vezes a gente, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã, e o depois custa muito caro, certo? Então, algumas dicas aí para a gente organizar o nosso dia, certo? Primeira coisa, coloque data para fazer as coisas. O nosso cérebro, ele é preguiçoso, tá? Então, se você não colocar uma data, e você, não adianta colocar a data e achar que vai acontecer sozinho. Tem que se comprometer. Coloca a data. Eu tenho que terminar esse trabalho até tal dia, eu tenho que estudar esse conteúdo até tal dia. Eu tenho que me organizar, hoje eu vou arrumar a primeira prateleira do meu guarda-roupa. Depois eu vou arrumar a segunda, cada dia da semana. Já que a gente tem um pouco mais de tempo em casa, não é tanto, né? Mas a gente tá um pouco mais, a gente não tem o tempo do trânsito, quem está em casa. Então, cria os prazos, coloca a data para acontecer as coisas. Uma data limite, até tal dia e tal hora eu vou fazer tal coisa, certo? Vou fazer aquele trabalho lá de português até amanhã. E só vou levantar da cadeira quando terminar. Porque se a gente tá em casa, a gente levanta, vai comer, liga a TV, faz tudo menos as tarefas. Aí quando chega meia-noite, tô desesperado querendo fazer o trabalho que é para amanhã às 7. Não é verdade? Então coloca a data e se organiza para resolver, para realizar. Se concentrar, tira tudo que te tira a atenção, sabe? Desativa as redes sociais, se tiver a TV ligada. Tem gente que não consegue estudar com barulho. Procurem ter um ambiente silencioso se for possível. Eu sei que nem todo mundo tem um espaço, né? Eu, muitas vezes, estou dando aula, e aí entra alguém, né? Porque eu também estou no meu quarto. Eu também estou me adaptando a esse momento. Entra um, faz barulho, derruba, e a gente pensa, meu Deus, mas está todo mundo na mesma realidade, né? Então, se puder pedir o silêncio, pelo menos por um tempo, ou você se concentrar naquilo que você está fazendo, evitar distrações, você vai conseguir começar e terminar as atividades. Outra coisa bem importante, se você tiver uma agenda, um caderninho, para fazer lista daquilo que tem que fazer. Lista, eu tenho trabalho tal, às vezes a gente se perde de tanta coisa que tem, porque a gente não está vendo o professor todo dia, né, ao vivo, né, então, assim, faça a lista daquilo que tem que fazer, mesmo como eu disse antes, eu quero arrumar meu guarda-roupa, quero arrumar minha casa, quero arrumar meus materiais, faça a lista, descreva todas as tarefas que você tem no dia, isso vai ajudar bastante. E é tão gostoso quando você faz, ok, ou você risca assim, realizei, eu adoro fazer lista, e adoro riscar e passar limpo quando ela tá terminando, para ter uma sensação assim de, poxa, terminei tudo isso, agora eu vou passar por uma coisa nova. E abra o jogo.
discuta com as pessoas da tua casa, converse. Pessoal, vocês têm que, agora é um momento de dialogar, um momento de dialogar, de trocar ideias, é um momento, assim, de pedir ajuda. Não estou conseguindo, vamos se ajudar? Pedir ajuda para os professores, né? A gente está numa condição onde todos estão passando pela mesma situação, então a gente pode se ajudar. De repente, o teu colega tem uma ideia muito boa, o teu pai, tua mãe, o teu filho, abre o jogo, converse, dialoga, não tenha vergonha. Não é porque a gente é pai e mãe, para os pais que estão aí, que a gente sabe tudo, às vezes eles têm a resposta na ponta da língua, e eles podem nos ajudar sim. Quantas vezes eu tô ali quebrando minha cabeça e meu filho vem e diz, mãezinha, faz assim, mamãe faz desse jeito. E olha, a gente tá tão focado no problema que a gente não enxerga e eles vêm com a solução, certo? Então, sobre o tempo é isso. Organizar o teu dia, se concentrar, anotar o que tem que ser feito, faz uma listinha, coloca na geladeira, que nem quando a gente vai no mercado, listinha de mercado, faz listinha de tarefas que você tem que fazer, vai ajudar bastante, certo? E dentro disso, também nós estamos vivendo um momento bem delicado. Como a gente está com o tempo um pouco bagunçado por essa nova rotina, alguns já conseguiram se organizar, mas alguns ainda estão se adaptando, porque cada um tem um tempo, nós também estamos muito ansiosos, não é verdade? Tem muita gente que está em qualquer lugar, menos no momento presente. E quanto mais eu me distraio, menos eu estou aqui, certo? E olhem só essa imagem. O seu corpo está presente, enquanto a sua mente. Às vezes o teu corpo está aqui, tem alguns que estão me escutando, mas a cabeça está lá no amanhã. Ou na tarefa para amanhã, no que tem que fazer amanhã. E tem muita gente que está no passado. Ai, como era bom quando a gente ia para a escola, como era bom. Reclamando, 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 olhando para o passado. E tem gente que só está pensando, ai, não vejo a hora que volta, não vejo a hora que volta, não vejo a hora que volta. Só lá no futuro. E aqui não está. Só está o corpo, a mente está em qualquer outro lugar. Quem fica demais no passado, gente, desenvolve depressão, tá? Excesso de passado gera depressão. Excesso de futuro gera ansiedade. E eu sei que está desafiador para todos nós, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E essa incerteza também nos deixa angustiados. Porém, se a gente não focar no momento presente, agora, aqui, agora, e Diana, eu estou aqui fazendo uma live para vocês, eu vou sofrer. Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho, como é que está a sua atenção? Aonde que está a tua mente? A tua cabeça fica onde? Papai e mamãe, quando chegam em casa, conseguem olhar nos olhos dos filhos? Conseguem conversar? Pedir como é que foi o seu dia? Dar um beijo, um abraço? Ficar um pouquinho, gente, não precisa ficar horas, 2, 3, 5, 10 minutos ali junto, presente. Isso faz muita diferença. Às vezes as crianças estão enlouquecidas, só querem um abraço, um beijo, um olhar do pai e da mãe. Filhos, quando o papai e a mamãe chegam em casa, também estão preocupados. Conseguem chamar o papai e a mamãe, ter um pouco de paciência. Se a gente não se conecta aqui agora, gente, nós ficamos doentes. Então, para a gente gerenciar nossa conexão, a gente precisa estar aqui, presente, no momento presente. Cuidem para onde vai o pensamento de vocês, porque isso pode gerar, sim, angústia, dor no corpo, dor no peito, dor de cabeça. Eu vou explicar para vocês um pouquinho das doenças emocionais que surgem quando a gente fica muito ansioso, quando a gente não equilibra as nossas emoções. Então, eu quero que vocês pensem mais uma coisinha aí. Então, agora, estão aqui comigo 100%? Ou estão fazendo qualquer outra coisa menos presentes? Quando estão fazendo as tarefas, pessoal? Estão assumindo a responsabilidade ou estão xingando o professor? Ai, porque esse professor só faz tarefa difícil, que ai, que coisa. Ai, por que não volta logo? Ai, que saco, era tão bom quando era assim. Clareza, consciência. Estamos no aqui e agora. O que a gente pode fazer agora é ficar em casa. O que a gente pode fazer agora é se conectar com a gente mesmo, é nos conectar com o que está acontecendo agora. O passado já foi, a gente pode aprender com ele. O futuro é incerto nesse momento. A gente pode planejar nossa volta, a gente sabe que a gente vai voltar, mas a gente tem que estar preparado emocionalmente, porque se a gente não cuidar do hoje, a gente não vai conseguir voltar. Então, nós precisamos conectar-nos com as nossas emoções agora, no momento presente. E aí, eu vou falar para vocês de inteligência emocional, certo? E aí tem essa imagem desse cara aí, segurando dois homenzinhos, um dia mais iluminado, mais alegre, mais leve, ele tá mais tranquilo, e um com um dia mais nebuloso, mais escuro, mais pesado.
Tem dias que a gente tá melhor, não é? Mais feliz, mais leve, mais tranquilo, mais emocionado, mais impulsivo, mais empolgado. Tem dias que a gente tá mais depressivo, mais reclamando, mais triste. E o que acontece dentro de nós que a gente fica assim? É como se a gente tivesse dentro de nós um lobo bom e um lobo mau, certo? E aí, qual que prevalece? Aquele que a gente dá vida. Se eu acordo reclamando, passo o dia reclamando, eu vou alimentar esse lobo que tá mais negativo. Que nem esse cara aí que tá nebuloso, com temporal, com tempo horrível. Agora, se eu acordo dizendo que meu dia vai ser bom, mudando o meu estado emocional, as minhas coisas vão acontecer de uma forma mais leve. E isso é a capacidade que nós temos de compreender e saber lidar com as nossas emoções. Às vezes a gente fica ansioso, ai, tenho prova amanhã. Ai, me dá uma ansiedade, às vezes dá até uma dor no peito, uma dor de barriga. Isso é o nosso corpo falando com a gente. A gente tá ansioso, nosso corpo fala com a gente quando a gente tá preocupado, certo? Eu estudei, se eu estudei o suficiente, se eu tô preparado, eu vou até ficar ansioso, mas isso não vai me atormentar. Agora, se eu não fiz o que tinha que ser feito, eu vou ficar ansioso mesmo, e eu não vou bem na prova, não vou bem no trabalho, não vou me apresentar bem, certo? Então, o que é essa inteligência emocional? É eu entender as minhas emoções, o que está acontecendo comigo, e eu aprender a lidar com elas. Ah, quando eu fico mais nervoso, me dá dor de barriga. Opa, identifiquei. O que eu posso fazer para ficar menos nervoso? Aí eu tenho que apresentar um trabalho, me preparar mais. Porque isso é uma habilidade que a gente desenvolve. Eu não fui sempre assim na minha vida. Sempre falei em público, eu sempre fui muito tímida. Eu era extremamente envergonhada. Eu cresci ouvindo meus pais dizer: não fala, fica quietinha, tá tudo bem, não precisa falar, não precisa se expressar. E a gente vai aprendendo isso. E não tem culpa, meu pai e minha mãe. Eu aprendi desse jeito, hoje eu sei fazer, mas eu pratiquei muito para chegar aqui. E muitas vezes, ainda quando eu vou fazer uma, por exemplo, hoje, como deu essa situação aí que a gente teve que ajustar. Agora que eu me lembrei que eu esqueci de passar o vídeo, Fábio, viu? Até minha inteligência emocional foi, mas eu não fiquei nervosa, fiquei esperando nós conseguirmos resolver o problema. Mas eu poderia ter ficado apavorada, nervosa, e dito, não, não vamos fazer a live. Não, eu tinha me preparado, já faz uns 20 dias que eu e a Fábio estamos conversando, nos preparando para esse momento, a live já estava pronta, hoje de tarde a gente deixou tudo organizadinho, 4 horas estava tudo pronto. Mas eu podia ter ficado nervosa, com dor de cabeça, dor de estômago. Como eu sabia que estava tudo ok, que teria uma outra chance, uma outra forma, ok, tá tudo bem. Agora, se eu não tivesse me preparado, se eu não tivesse conversado, sabido o que eu ia falar, sim, eu iria ficar nervosa. Então, identificar o que eu tô sentindo, eu tô com dor, ai, tô com dor de barriga. Claro, tem dores que são fisiológicas, é o nosso corpo que tá dizendo que alguma coisa não tá legal, uma infecção, uma dor. Mas a grande maioria das nossas dores são emocionais. Tem a ver com aquilo que a gente não digere, não fala. Às vezes eu tô louco para contar, falar alguma coisa para alguém e não consigo falar porque eu tenho vergonha, me dá dor de garganta. Às vezes eu tô ansioso para apresentar um trabalho, eu fico com dor de estômago. Às vezes me dá diarreia, né? Tô dando exemplos aqui, que é o nosso corpo falando. Opa, quando a gente tem uma situação nova para lidar, o nosso corpo fala. Então, a grande chave disso tudo, e isso aqui é um assunto para falar horas, tá, gente? Eu vou trazer uma pincelada para vocês, mas é aprender a lidar, identificar o que eu tô sentindo, por que eu tô me sentindo assim. Sempre se perguntem, por que tá vindo essa dor? Que dor é essa? Por que tá dor? Às vezes tem uma dor no peito, às vezes não é nada. Mas é uma dor no peito porque eu tô ansioso, tô preocupado com alguma coisa. Eu pedi desculpa para tal pessoa, eu briguei com alguém. Nosso corpo fala. E fala, e às vezes o nosso corpo paga muito caro. Então a gente também tem que aprender a resolver as coisas, conversar, dialogar, entender uns aos outros, ter paciência nesse momento que é desafiador para todos nós. Olhem essa frase aqui, isso eu vou falar para quem talvez alguns aqui já trabalhem, ou já trabalharam, o pessoal que está no ensino médio está se preparando, alguns estão se preparando para o mercado de trabalho. Essa é uma frase do Peter Drucker, um grande estudioso de pessoas, e ele diz assim, que pessoas são contratadas pela competência técnica e desligadas pelo comportamento. Sabem por quê? Tem muitas pessoas que sabem muito, que identificam, que conseguem resolver. Eu sou expert na minha área, sei lidar com tudo isso. Eu sei cuidar do computador, eu sei mexer, eu sei resolver, mas
não sabem lidar com pessoas. E quando a gente não sabe lidar com pessoas, a gente pode ser demitido, não porque a gente não sabe fazer o que tem que ser feito, mas porque a gente não tem paciência, porque a gente não sabe conversar, porque a gente é grosseiro. E, gente, nós viemos de uma cultura que a gente aprendeu muita coisa, mas não significa que eu não posso mudar, certo? Muitos de nós ouvimos o pai e a mãe gritando, falando, nos ensinando, da forma como eles aprenderam, né? Os italianos têm muito essa maneira de falar alto, e às vezes precisam de alguém que dê um feedback, que diga assim, olha, desse jeito não dá para você agir. Aqui no trabalho, você precisa ter mais paciência. Vocês conhecem alguém assim, que já era uma pessoa muito boa no que fazia, mas foi demitida porque era grosseira, era mal educada? Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade, isso é inteligência emocional, é aprender a lidar. Poxa, eu tô nervoso, agora eu vou falar tudo que vem na boca? Tudo que vem no pensamento? Não. Respira fundo, se acalma, resolve de uma outra forma. Tem gente que sai no impulso e sai falando. E aí, às vezes, paga caro, não é verdade? E aí, nós também precisamos parar e pensar, o que eu estou fazendo? Aí voltamos lá no tempo presente, no slide anterior. Quanto você tem estado no momento presente? Você fica muito preocupado com o futuro, você fica ansioso e você fala o que não deve. E aí acaba magoando, às vezes não dá tempo de voltar atrás, às vezes é demitido mesmo. E eu estou falando isso também para nós como alunos, nós como professores, que às vezes a gente age por impulso, e aí paga caro. Né? Às vezes a gente não é demitido porque, né, digamos, alguns aqui não trabalham, mas a gente é colocado de lado porque a gente não sabe lidar com as pessoas, então a gente pode aprender a conversar, a dialogar, a expor, poxa, não tô legal hoje, eu preciso conversar, né? Isso vale para marido, para esposa, para filho que não tá legal, a mãe que vê que o filho não tá fazendo uma coisa que tá fazendo uma coisa que ela não gosta, pode conversar, pode dialogar. Meu filho, não é dessa forma, a mãe não gostou do que você fez. Eu amo você pelo que você é, mas tem um comportamento aí que não tá legal. Então, expressar, falar, tem muita gente que morre de câncer, gente. Câncer tem a ver com mágoa, certo? As doenças do nosso corpo, a grande maioria são emocionais, não são fisiológicas. E embora muitos não acreditem, isso é real, comprovado pela ciência, certo? Então, muitos de nós, às vezes, não agimos de uma forma coerente e acabamos perdendo emprego, perdendo oportunidade, perdendo um casamento, perdendo um relacionamento, por falar tudo que vem na cabeça, por não respirar, por não pensar. Não somos só demitidos, né, demitidos do nosso emprego, mas somos deixados de lado também, por às vezes não sabermos dialogar. E olha aí, ó, só para explicar para vocês a inteligência emocional. Primeiro ponto, a gente tem que conhecer as nossas emoções. Por que eu estou sentindo isso? Por que está vindo essa dor? Às vezes é uma dor emocional, não é uma dor fisiológica, tá? Ela começa assim, com uma dorzinha, um desconforto, e aí quando você identifica, eu tô nervoso porque amanhã eu tenho que apresentar um trabalho. Mas eu estudei, eu tô preparado, eu posso até gaguejar, dar uns brancos, mas eu vou apresentar. Então eu conheço minhas emoções. E isso vai me ajudando a identificar. Depois controlar. Não adianta só eu conhecer e não controlar. Poxa, então eu vou apresentar o trabalho, vou ficar mais tranquilo, mais calmo, assumo a responsabilidade, professor, eu estudei o suficiente. Talvez eu fique um pouco nervoso aqui, mas eu vou apresentar, né? E controlar essas emoções. Não sair falando tudo que vem. De repente eu tô nervoso com meu pai por causa de uma situação. O quanto eu posso me acalmar, pensar, o quanto eu contribuí para que isso acontecesse. Essas emoções, certo? Então, primeiro eu tenho que conhecer minhas emoções e depois controlar. Depois eu posso ajudar o outro. Por exemplo, chego em casa, mãe e pai, quem tá aí me escutando, chego em casa e vejo que o meu filho tá nervoso porque não conseguiu fazer um trabalho. Se eu tiver um equilíbrio emocional, eu vou respirar fundo, eu vou me acalmar e vou entender que aquela emoção é do meu filho, eu vou ajudar ele. Se eu conseguir ajudar, eu vou ajudar ele a acalmar a emoção dele. Então, eu vou reconhecer que meu filho não tá legal. O mesmo pode acontecer com nossos filhos. Percebi que meu pai não chegou muito bem. De repente, ele teve um problema no trabalho. Ao invés de eu chegar, eu posso me acalmar, esperar um pouquinho e depois ir conversar. Depois o pai se acalma. Paizinho, você precisa de ajuda? Isso também para casais, isso é muito importante. Para os profs, que às vezes vem os alunos meio agitados, né? Que tem dias e dias. E aí aprender a lidar com as emoções dos outros. Porque muitas vezes a gente vê o outro nervoso e fica nervoso junto e compra uma briga, que nem era nossa. Se envolve na situação que não era nossa. Então,
Para que a gente viva melhor nesse momento que nós estamos vivendo, a gente é necessário que todos nós tenhamos compaixão, compreensão e respeito uns pelos outros. Estamos, a grande maioria, dentro de casa, tendo que lidar com as emoções de todos. Eu tenho 2 filhos pequenos que têm aula de tarde, e eu também tenho que trabalhar. E eu também preciso manter a minha inteligência emocional, meu equilíbrio, porque eu também tenho o meu trabalho, mas eu preciso lidar com eles. Eu preciso organizar as coisas da casa, eu preciso arrumar o lanche deles, eu preciso fazer o meu trabalho, porque eu também estou nessa situação. Então, já que nós todos estamos passando por isso, quando a gente tem mais tranquilidade, mais compaixão, quando a gente toma uma água, né? Quando a gente toma uma água e se acalma. Eu tenho uma tia que diz assim, ao invés de falar, toma um golinho d'água, segura a água na boca. Porque às vezes a gente fala tudo que não deve. E vocês sabiam que nos 10 primeiros segundos da raiva, 10 primeiros segundos é muito rápido, 10 segundos, a gente fala tudo que não devia, quando a gente tá com raiva, para as pessoas que a gente mais ama. E a gente corre o risco ainda de perdê-las, né? Quando a gente tá muito próximo, a gente perdoa, mas tem coisas que dói, e fere, e dói. E alguns vão guardando. Então, assim, é importante parar, pensar, identificar o que está acontecendo. Será que essa emoção é minha, essa raiva é minha, é de quem? Por que eu estou me sentindo assim? Será que meu pai está nervoso? Será que eu posso ajudar ele? E todos nós podemos nos ajudar. Não é porque os filhos são mais novos que eles não podem, eles muitas vezes nos acalmam. Muitas vezes eles têm só um colinho para nos dar também, né, mães, né, pais? Né, profs? A gente também pode receber. A gente pode oferecer e receber, principalmente nesse momento desafiador que estamos vivendo. Então, primeiro, conhecer as minhas emoções, entender por que eu estou sentindo aquilo, aprender a controlar, respirar fundo, se acalmar, identificar tudo isso, ajudar, reconhecer que o outro não está legal e poder ajudar a lidar com a emoção do outro. É muito importante também. Porque sabem o que, gente? Nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções estão todos interligados. E eles nos influenciam o tempo todo. O tempo todo. Então, se eu tô com alguma dor, pode ter relação com as minhas emoções. Se eu tô preocupado com alguma coisa, eu posso desenvolver uma dor. E é inconsciente. Não é uma coisa que agora eu quero ficar com uma dor de barriga. Não. É o teu corpo dizendo alguma coisa não tá legal. Então, fica atento, observa teu corpo. Tem gente que tem dores imensas, vai no médico, faz todos os exames e não tem nada. Precisa identificar o que é. Às vezes é mágoa do passado, dificuldade de dizer não, dificuldade de impor limites, se magoar muito fácil. Isso é inteligência emocional, é aprender a lidar com as minhas emoções. E a gente carrega muita coisa que a gente pode resolver. Então, pessoal, quando estiverem nervosos, preocupados, alunos, profs, pais, mães, identifiquem, procurem entender o que está acontecendo. Cuidem para não influenciar os outros. Se você não está legal, peça ajuda, converse, dialogue. Fala, eu não estou me sentindo bem hoje, preciso conversar. Se precisa chorar, chora. Deixa sair, né? Deixa as lágrimas saírem, isso alivia também. E também, como eu falei lá no início, fazer algumas coisas que a gente gosta, embora a gente não possa sair agora, né? Fazer algumas coisas, procurar encontrar momentos especiais dentro de casa, com a nossa família, com as pessoas que estão perto de nós, porque é o que nós temos nesse momento. Então, vamos fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem agora, certo? E permitir que o coração e a nossa mente andem juntos, porque assim, a gente costuma dizer que o coração tem a ver com os sentimentos, né? Com as emoções, e o cérebro com a razão, mas na verdade isso é só uma figura metafórica, tá? É algo metafórico, é só para representar, porque o coração é bonito mesmo, ele representa as emoções, porém, isso tudo está concentrado no nosso cérebro, nos nossos pensamentos. Nós temos o lado direito do cérebro, tá? Que é o lado mais criativo, o lado da emoção, que faz a gente chorar, se emocionar com um filme, com uma situação, e tem o lado razão, que faz a gente decidir, a gente fazer, o lado da lógica, certo? Tem gente que é mais emoção, que chora por qualquer coisa, que é mais emocionado, tem gente que é mais razão, que dizem assim, ai, parece que nem tem coração. Mas, na verdade, é tudo aqui dentro, tá? O coração é só um símbolo, e tudo tá aqui. Tudo depende de como você alimenta os teus pensamentos, que nem eu falei na imagem anterior, né? Quem que tu alimenta mais, o diabinho ou mais o anjinho? É como se a gente tivesse um lobo bom ou um lobo mau dentro de nós. Qual que a gente alimenta mais? Para quem que a gente dá mais vez?
E se você dá vez para os pensamentos ruins, para reclamação, pode ter certeza que o teu dia vai ser mais difícil, a tua vida vai ser mais pesada. Agora, se você começa a agradecer pelo que você tem, se você começa a agradecer pelo que você é, se você começa a agradecer pelo que você faz, pelas pessoas que estão ao teu redor, por você ter a oportunidade de estudar, de continuar estudando, mesmo sendo difícil, tenho certeza que as coisas vão ser diferentes. E você vai ter mais ganhos, mais oportunidades. Mas tem que mudar um pouquinho a nossa língua, aquilo que a gente fala, a forma como a gente lida com as pessoas. Muito mais compaixão, muito mais respeito, muito mais carinho. É hora de se abraçar agora, dentro de casa. É hora de ficar em casa, mas é hora de se abraçar com quem está junto com a gente. Literalmente e fisicamente. Aproveitar quem está junto com a gente, porque é isso que está valendo agora, e valorizar quem está perto, os professores que estão se dedicando, os alunos que estão se dedicando, os diretores, né, toda essa gama de pessoas que estão aqui fazendo o melhor, né, para que a gente fique bem. Então, unir esses dois para que eles também andem juntos, razão e emoção. E sempre lembrar de respirar, pessoal. E eu nem respirei aqui falando para vocês, né? Respirar fundo, respirar calma. Quando a gente tá nervoso, tenso, irritado, a gente não pensa, sabiam? Sabiam? Vou tomar um pouquinho de água. Quando a gente tá muito nervoso, a gente não pensa com o lado esquerdo do cérebro, que é o lado da razão, a gente pensa com o lado direito, que é o lado da emoção. E muitas vezes a gente sai metendo os pés pelas mãos e comete falhas, erros, e depois olha para trás e diz, o que eu fiz? Me arrependi. Agora, quando você tem a oportunidade de fazer assim, ó, respirem aí 3 vezes bem profundamente agora. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira. Mais uma vez. Quando a gente respira, a gente oxigena o nosso cérebro. E a gente pensa com consciência. O nosso organismo trabalha melhor. A gente nossa mente. Certo? Porque quando a gente fala, como eu falei antes, nos 10 primeiros segundos sai o que não deve. E às vezes a gente se arrepende à tarde. Então, para a gente manter o equilíbrio nesses dias, nessa pandemia, nesses momentos que a gente está vivendo, a gente pode sim restabelecer os vínculos, começar a dialogar. Aqui em casa ninguém conversa, começa. Dá o primeiro passo. Mas não tenta. Começa. Como eu disse para vocês lá no início, eu acredito muito no ser humano. Senão eu não seria psicóloga. E eu acredito tanto que a gente pode mudar. Eu mesma já mudei muitas coisas, ainda tenho muitas coisas para mudar. Mas todos os dias a gente está melhorando, a gente está se aperfeiçoando, a gente está buscando alternativas. Hoje a gente fez isso aqui, né? Migrou todo mundo aqui para o Google Meet, né? E a gente fez. Nós somos capazes, nós somos resilientes, o ser humano é incrível. Todos nós temos potencial, todos nascemos com dádivas, com graças, com bênçãos, certo? E graças a Deus, a grande maioria de nós está saudável. Então, quando a gente respira, quando a gente organiza o nosso tempo, quando a gente mantém as nossas emoções sob controle, a gente consegue viver melhor, viver em paz. Dialoguem, falem sobre o que não está legal, sentem depois da janta, conversem em família, busquem um momento para ficar juntos. Eu sei que está desafiador, mas, gente, vai passar, sabe? A gente não imaginava, acho que ninguém imaginava passar por tudo isso, mas vai passar e nós vamos voltar de uma nova forma, com novos valores, com novos olhares, com mais compaixão, que a gente possa ter essa compaixão pelas pessoas, por todos que estão aqui, porque cada um tem a sua luta interna, cada um sabe o que dói aqui dentro, não é verdade? Cada um sabe as marcas que tem. Então, se a gente puder ser compreensivo uns com os outros, respirar fundo, organizar o nosso tempo, acalmar as nossas emoções, nós vamos sair juntos dessa. Juntos, fortalecidos, para enfrentar o mundo lá fora, para enfrentar esse vírus que veio para ficar, mas se Deus quiser, logo a gente vai conseguir uma vacina e nós vamos superar tudo isso. E vamos tirar os aprendizados desse momento, assumir a responsabilidade. Professora, vamos lá, vamos estudar, né? Os professores, vamos lá, alunos, vamos todo mundo junto. Tá todo mundo no mesmo barco. Vamos remar todo mundo para o mesmo lado. Porque a gente vai sair dessa juntos, a gente vai ter história para contar para os nossos filhos, né? Para quem não veio, talvez, para as próximas gerações, né? Porque a gente tem oportunidade. Então, lembrem de respirar, organizem o espaço de vocês, cuidem das emoções, para que as coisas fiquem melhores. Certo? E aí, para a gente encerrar,
o sorria mais, né? Eu coloquei 2 animaizinhos incríveis aí sorrindo. Quero que todo mundo dê um sorrisão agora, mesmo que eu não esteja vendo vocês. Um sorrisão, depois eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras para mim ver o sorriso. Sorrir mais, levar a vida mais leve, menos a sério, né? A sério não, sem responsabilidade, mas mais leve, mais agradável, para que a gente possa realmente passar por isso de uma forma mais tranquila, embora desafiadora. Mas todos nós temos capacidade e resiliência para nos adaptar a tudo que a gente está vivendo, certo? E eu vou passar os vídeos agora, tá, Fábio? Porque eu realmente esqueci antes, nessa confusão e de troca de note, eu acabei esquecendo. E depois eu quero ouvir um pouquinho de vocês, por que valeu estar aqui hoje, qual foi a importância desse momento, tá bom? Deixa eu só abrir aqui, então, para a gente passar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem 100 comentários aí no chat, não sei se alguém fez pergunta, alguém que abrir aí a câmera para falar alguma coisa, quer compartilhar, me dizer se fez sentido, se não fez, se foi importante estar aqui. Se alguém quiser ir falando, pode falar, só vou abrir aqui os vídeos. Exato. Ai, meu Cruzeiro Que não deixava pegar. Abraço, abraço, professor. Tava fome na escola. Obrigado. Eu não gastou aqui, né? Abraço, galera. Só um pouquinho. Então, eu gostaria de falar, somos sim de escola pública, porém, eu acredito na potencialidade de cada um, conheço os alunos, sei que vocês têm a potencialidade enorme, temos muito para descobrir, para aprender juntos, e eu já presenciei alunos que, no caso, estavam deprimidos, ansiosos, e muitas vezes a gente acaba que não acreditando no nosso potencial. Mas, com a realização desse projeto o ano passado, podemos perceber que muitos alunos conseguiram se destacar realizando uma dobradura na festa fantasia, conversando aluno com aluno, olho no olho, ouvindo os relatos de alunos que conseguiram vencer na vida através de questões duras, porque temos muitos alunos que têm vidas que não são tão favoráveis, né? Ações, momentos que ocorrem no dia a dia, passados, que também deixam marcas, e é difícil. É difícil nós estarmos aprendendo a como lidar com essa inteligência emocional e estarmos vivendo o presente, e estarmos pensando em como eu vou melhorar as minhas ações, e eu vou estar mais tranquila. Como vou estar resolvendo esses problemas? Então, é uma fase que nós precisamos conversar, precisamos dialogar, porque muitas vezes nós não conseguimos resolver sozinhos. Então, o outro, você ter empatia pelo outro, ouvir o outro, dialogar, faz toda a diferença, né? Essa troca de experiências, você ter um ombro amigo, você ter a quem chorar, você ter empatia e conseguir realizar a amizade, é que faz toda a diferença, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que estou na escola pública porque eu acredito que é na escola pública que a gente faz a diferença, tá? E eu acredito em vocês. No primeiro ano que eu estive ali no Zélia, o terceiro ano, não acreditava que poderia ganhar na UCEF, um projeto de vocês, aonde eles faziam textos relacionados ao Enem. O que esses alunos me falaram? Não, prof, você está enganada, tem escola particular que vai concorrer conosco. Nós não vamos ganhar, não.
pois levamos o primeiro e o segundo lugar. Então, acreditem na potencialidade de vocês, acreditem no aluno de escola pública, que vocês vão longe. Muito obrigada, professora. Obrigada, Fábio, pela oportunidade, obrigada, pessoal, por estarem aqui. Espero que um dia a gente possa se conhecer presencialmente, né? Quem sabe um dia eu vou lá visitar a escola de vocês, vocês vêm lá nos visitar. Então, estou muito feliz de estar com vocês, obrigada mais uma vez, fiquem bem, uma ótima noite hoje, descansem e façam suas reflexões, a gente sempre aprende alguma coisa, tá bom? Obrigada, gente. Professora Ediane, obrigada pela fala, a escola está sempre aberta e desde já está convidada a vir nos visitar, sim, tá? Com certeza, estarei presente, sim. E vocês também, sempre que precisarem. Ainda não estamos lá no CEF, estamos por casa, né? Mas sempre que precisarem, estou à disposição no nosso curso também. Obrigada, uma boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Pra você também, boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite.